E aí, galera, sensacional, tudo jóia? Estamos aqui para uma aula mais do que esperada por você, eu tenho convicção disso. Talvez a mais esperada. É a nossa aula sobre crase aqui da plataforma. Galera, na aula de crase eu vou ensinar para vocês para acabar em definitivo com quaisquer dúvidas que você tenha sobre crase na língua portuguesa. O negócio é o seguinte, primeira regra que você precisa aprender sobre crase, e lembre-se, crase significa fusão, crase significa união. Para você ter uma ideia disso, a palavra crase vem do grego crassis, que é a mesma palavra que dá origem a casamento. Então, crase é união, crase é fusão. A união de quê? Da preposição a com um artigo definido feminino a ou com um pronome demonstrativo a. Crase é fusão. A primeira regra que eu vou ensinar para vocês é a seguinte. Como a crase ocorre antes de palavras femininas, você vai pegar essa palavra feminina e vai substituir por uma palavra masculina, ok? Ah, Rodrigo, isso eu já sei, isso o meu professor já falou, isso é normal. Mas eu vou lhe dar uma dica especial. Ao invés de você ficar procurando várias palavras, principalmente na hora da prova, que o cara fica meio estressado, você vai eleger a sua palavra masculina preferida. Pode ser homem, pode ser carro, pode ser qualquer palavra masculina. E você só vai utilizar essa palavra. Eu vou substituir, eu vou usar aqui a palavra homem, mas escolha a sua, tá bem? Olha um exemplo. Ninguém é insensível à dor. Eu não sei se ocorre ou se não ocorre crase antes dessa palavra feminina. Lembra? Substitui a palavra feminina por uma palavra masculina mais ou menos semelhante. No nosso caso, nós vamos escolher a palavra o quê? Homem, para resolver nossos problemas. Então eu pego e coloco aqui, a palavra homem. Ninguém é insensível o homem ou ninguém é insensível ao homem? Ninguém é insensível ao homem. Não dá certo dizer ninguém é insensível o homem. Como aparece ao, esse ao vai ser o a, que é uma preposição, e esse o vai ser um artigo. Então aqui eu tenho que ter uma preposição e um artigo. Concorda comigo? Portanto, aqui ocorre crase. Ninguém é insensível à dor, com ocorrência de crase. Como é a primeira regra? Pega a palavra feminina e substitui por homem. Se aparecer ao homem, ocorre crase. Sensacional, galera? Ok. Os homens são fiéis à felicidade. Eita, Rodrigo, eu não sei se ocorre ou se não ocorre a crase aqui antes da palavra felicidade. O que é que eu faço? Pega a palavra feminina, substituo por uma masculina mais ou menos equivalente. Os homens são fiéis o homem ou são fiéis ao homem? Ao homem. Se aparece aqui ao homem, o que é que isso significa dizer, galera? Crase. Sensacional? Muito bom. Então você vai aprender a resolver aí um grande problema da sua vida. Rodrigo, essa regra resolve tudo? Claro que não. Olha só, há um caso especial que são os pronomes demonstrativos, mas eu vou lhe ensinar um super macete aqui. Você vai pegar aquele, e se tem dúvida se ocorre ou não, crase antes de aquele, você vai substituir aquele por este. Se der para substituir aquele por este, não ocorre crase. Mas se na hora de substituir aquele, der para você substituir por este, olha, ocorre crase. Se der para você substituir aquela por esta, não ocorre crase. Se der para você substituir aquela por esta, ocorre crase. Completa aí no seu material, tem a lacuna aí para você completar, ok? Se der para eu substituir aquilo por isto,
não ocorre crase. Se der para substituir aquilo por a isto, ocorre crase. Não é sensacional? Olha um exemplo. Imagine que eu diga aqui a seguinte frase. Pedro deu aquilo àqueles amigos. Pedro deu isto ou Pedro deu a isto? Pedro deu isto. Não ocorre crase. Pedro deu isto estes amigos ou Pedro deu isto a estes amigos? A estes amigos. O que significa dizer ocorre crase. Não é sensacional? Você não está aprendendo crase? Tá, e achava difícil. Não, português não é difícil, português é sensacional. Cara, olha isso. Entreguei àquele menino o livro. Eu não sei se ocorre crase aqui ou não. Eu não sei, mas você sabe. Entreguei este menino o livro ou entreguei a este menino o livro? A este, concorda comigo? Se dá para substituir por a este, ocorre crase. Não é massa? Pessoal, àquela altura do jogo, o Brasil já era campeão. Esta altura do jogo, o Brasil já era campeão ou a esta altura do jogo o Brasil já era campeão? A esta altura do jogo o Brasil já era campeão. Então, neste caso, ocorrerá crase. Encontrei aquela menina. Encontrei a esta menina ou encontrei esta menina? Encontrei esta menina. Não ocorre crase. Não é sensacional? Então já vimos a primeira regra. Como é a primeira regra? Pega a palavra feminina, substitui por homem. Se antes aparecer ao homem, ocorre crase. Segundo, aquele por este, não. Aquele por a este, sim. E seus derivados. Massa? Ok. Com verbos de movimento. Com verbos de movimento, eu tenho até uma musiquinha para vocês. A musiquinha é do Natal. Lembra daquela música? Jingle Bell, Jingle Bell. Eu cantava essa música quando criança e eu criei uma música para facilitar a sua vida que é assim, ó. Volta da crase A, vamos colocar. Volta D, diz pra quê, crase para quê. Vamos comigo agora, ó. Volta da crase A, vamos colocar. Volta D, diz pra quê, crase para quê. Percebeu o macete? Se der para eu substituir por voltar da, crase A, ou seja, ocorre crase. Se der para eu substituir por voltar da, eu vou ter que colocar a ocorrência da crase. Se der para eu substituir por voltar de, não vai ocorrer crase, vai ficar a palavra sem crase. Vamos para a prática. Os policiais viajarão à Bahia. Aí eu pego viajarão. Viajarão indica movimento? Claro. Viajar, sair, ir, deslocar-se, chegar. Tudo isso são palavras que indicam movimento. Quando o verbo indicar movimento, volta da crase A. Volta de, crase para quê? Então eu digo, ó, os policiais viajarão à Bahia. Os policiais voltarão de Bahia ou os policiais voltarão da Bahia? Voltarão da Bahia. Voltar da crase A. Ok? Os policiais viajarão a Curitiba. Os policiais voltarão da Curitiba ou os policiais voltarão de Curitiba? Massa, voltarão de Curitiba. Isso significa dizer que aqui eu não posso colocar uma crase. Na gramática há uma exceção, mas esse macete que eu lhe ensinei é tão legal que ele substitui até essa exceçãozinha lá e resolve o seu problema. Como é a exceção da gramática? A gramática diz assim: se um determinado lugar aparecer especificado, a crase ela é obrigatória. Isso é o que a gramática diz. Mas olha só esse macete. Aqui você viu que não ocorreu crase, não foi? Os policiais viajarão a Curitiba dos políticos. Observe que dos políticos está especificado. É o que a gramática diz. Vamos aplicar esse macete sensacional na regra? Como é que você diria a frase? Os policiais viajarão da Curitiba, voltarão da Curitiba
ou os policiais voltarão de Curitiba dos políticos? Diz a frase com o termo. Os policiais voltarão de Curitiba dos políticos ou da Curitiba dos políticos? Percebe que você tem que dizer da Curitiba dos políticos? Isso significa dizer que aqui a crase ela é obrigatória, beleza? Pessoal, e aí a gente fecha esse primeiro bloco. Existem questões da parte 1 dessa aula. Você dá uma paradinha e vai fazer essas questões sobre substituição por palavra masculina com os pronomes aquele, aquela, aquilo e com verbos de movimento. Depois que você fizer esses exercícios, a gente volta para dar continuidade à nossa aula de crase. Sensacional? E aí, galera, sensacional? Gostaram das questões que tinham aí de crase? Pois é. Agora nós vamos continuar nas explicações sobre crase aqui para vocês. E eu vou dar para vocês aqui uma explicação mais aprofundada de outros casos. Galera, lembre-se disso. Quando você tiver um tempo feminino, vou repetir. Quando você tiver um tempo feminino, 1 hora, um dia da semana, ok? Se for feminino, você vai substituir por ao meio-dia. Ou então por ao domingo, ok? E aqui é o seguinte, acordei às 5 horas. É acordei o meio-dia ou é acordei ao meio-dia? Acordei ao meio-dia. Então, se der para você substituir por ao meio-dia, ocorre uma crase. Temos aula de Rodrigo às 17 horas. Temos aula de Rodrigo o meio-dia ou temos aula de Rodrigo ao meio-dia? Ao meio-dia. Então, ocorre crase aqui também. Não há um limite de crase em uma frase. Uma frase pode ter infinitas crases. O que determina são os casos. Observe que aqui eu tenho às 17 horas e cuidado quando você estiver fazendo prova em relação a isso. Às vezes, ele coloca uma crase aqui, você baixa a sua guarda e lá na frente tem um outro caso de crase. Então tem que estar muito atento para esse aspecto. Já aqui, ó, eu vou substituir novamente. Temos aula de Rodrigo ao meio-dia, os domingos ou aos domingos? Aos domingos. Você não diz os domingos, aos domingos. Então aqui, ó, também ocorrerá uma crase. Sensacional, pessoal? Ok. Uma dica muito importante. A língua portuguesa ela é muito baseada na proporcionalidade. Então, se eu não tiver, por exemplo, uma preposição e um artigo antes, eu não posso ter uma preposição e um artigo depois. Olha essa frase daqui. Estudei de 7 às 9 horas. Quando eu digo estudei de 7 às 9 horas, não pode ocorrer crase neste segundo caso. Por que não pode? Porque aqui é somente uma preposição. Agora, se eu tiver o das, e lembrando, o das é o de mais as. Então, aqui ocorrerá crase. Deixa eu exemplificar para vocês mais claramente. Se eu disser, por exemplo, eu estou estudando português de segunda a sexta. De segunda a sexta tem crase? Não, porque é de segunda a sexta. Agora, se eu disser, eu estou estudando português sensacional com o Rodrigo, da segunda a sexta. Não é da segunda, então é da segunda a sexta com ocorrência de crase. Eu trabalho de 8 ao meio-dia. Observe, de 8 ao meio-dia. Eu trabalho de 8 às 12 horas, com ocorrência de crase. Eu trabalho de 8 a meio-dia. Não teria essa junção aí da preposição mais o artigo. Consegue entender o que eu estou explicando para você? Não é fácil, não é?
Então, ó, de a sem crase, das as com crase. Um outro caso, o quinto e último caso de ocorrência de crase que eu tenho para explicar para vocês, são as locuções, que é o que cai bastante na prova aí, nas provas dos concursos. Pode aparecer como questão no Enem também isso daqui. Quando vai escrever na redação, tenha atenção com esse aspecto também. Aí eu digo, ó, comi pizza à moda da casa. Essa expressão, a moda de, essa locução, a moda de, ela tem crase. Inclusive, se ela estiver explícita ou implícita, ó, comi pizza à moda da casa, tem crase. Se eu disser, comi pizza comi filé à parmegiana, comi filé à moda de Parma, filé à parmegiana, com crase também, mesmo essa locução estando implícita. Olha esse outro exemplo. Ele cortou o cabelo a Neymar. Ele cortou o cabelo à moda de Neymar, à maneira de Neymar. Observe que a locução está implícita, ocorre crase. Beleza? À medida que estuda, aprende. À medida que ocorre crase. A proporção que come, engorda. A proporção que ocorre crase. Por que a locução? A proporção que, à medida que. À espera de um milagre, ocorre crase. Ok? A procura da felicidade, ocorre crase. Rodrigo, quer dizer que todo filme tem crase? Não. São essas locuções aqui. Lembra do GPS, quando você está andando? Aí o GPS diz assim, vire à esquerda. Quando ele disser vire à esquerda, só vire se ele colocar uma crase lá. Vire à direita, com crase também, ok? Vendo à vista. Eu lembro que a minha avó, ela viveu até os 102 anos. Uma longeva. E eu lembro que tinha uma placa, eu estava andando com ela estava no meu carro, e tinha uma placa enorme dizendo assim, vendo à vista com 50% de desconto. E a minha avó disse assim, pare meu filho, eu quero comprar aquela vista ali, está com 50% de desconto. Porque se você disser vendo à vista com 50% de desconto sem a ocorrência de crase, você vai vender a sua visão. Então, para ser a locução tem que ter crase, vendo à vista, que é o antônimo, é o contrário de vendo a prazo. Às vezes, também tem a ocorrência de crase. Esses são os casos em que a crase ela é obrigatória. São apenas 5 e eu tenho convicção de que você os aprendeu. Mas não basta saber os 5 casos em que ocorre a crase obrigatória, não. Existem casos em que a crase ela é proibida. É o que nós falaremos aqui agora. Por um exemplo, a crase ela é proibida entre palavras repetidas. Eu tenho 2 filhos, eles são pequenos, e eu lembro que eles tinham um DVD da Galinha Pintadinha. E lembro que lá em casa eles ficavam cantando aquela música, a barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura. E aí, eu fiz uma música inspirado nessa música deles. E a música é assim, ó, da Galinha Pintadinha, ó. A música é cara, cara, não tem crase, isso é fácil de lembrar. Com palavras repetidas não se deve crasear. Ha, 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 ho, 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 não se deve crasear. Ha, 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 ho, 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 não se deve crasear. Ah, Rodrigo, que leseira, eu sei que é leso, mas aí você aprendeu. E isso é o que vale, ó. Não se esqueça, não ocorre crase entre palavras repetidas. Massa? Pessoal, o mesmo vale para passo a passo. Passo a passo, não ocorre crase, porque não ocorre crase entre palavras repetidas. Eu vou dar uma paradinha agora e vou apagar o quadro, vou explicar para vocês os demais casos de crase proibida, beleza? Massa! E como um passe de mágica, o quadro está preenchido mais uma vez aqui para vocês. Galera, olha só, para fechar nossa aula de crase hoje e você fazer as questões da apostila, aquelas questões fáceis, médias e impossíveis de serem feitas, mas você vai conseguir. Eu tenho aqui a reta final dos casos proibidos de crase.
Os casos proibidos de crase são os seguintes. O primeiro deles, números diferentes. O que é isso? O que são os números diferentes? Para que ocorra crase, é necessário que esteja assim, singular com singular, ou então plural com plural. Nunca pode ocorrer crase com números diferentes. Números diferentes, então, lembra disso. Se aqui tiver no singular e a palavra subsequente tiver no plural, não pode ocorrer crase. Olha bem, a corrupção ocorre devido às impunidades. Quando eu digo a corrupção ocorre devido às impunidades, eu vou pegar essa palavra, não sei se ocorre crase ou não, mas você lembra da explicação que eu lhe dei. A corrupção ocorre devido aos homens ou ocorre devido aos homens? Aos homens. Você concorda comigo que aqui ocorre crase? Concorda comigo? Muito bem. Só que olha como vai cair na sua prova. Na sua prova vai cair assim. A corrupção ocorre devido a impunidades. Ele vai tirar esse S daqui. Ou seja, tirando esse S, essa palavra está no quê? No singular. E a palavra que vem depois está no quê? No plural. Dessa forma, o uso de crase aqui, ele é proibido. Olha, a corrupção ocorre devido a impunidades. Com ou sem crase? Sem, porque só pode ocorrer crase se tiver singular com singular. Não me dirijo às pessoas falsas. Não me dirijo aos homens falsos. Ocorre crase, sim ou não? Mas se eu disser, não me dirijo a pessoas falsas, repetir, a pessoas falsas, esse A está no singular, pessoas está no plural. Não pode ocorrer crase. Sensacional? Então, não ocorre crase com palavras repetidas, não ocorre crase com números diferentes. Terceira observação, não ocorre crase antes de verbos. Aí o cara diz, a partir de amanhã estudarei. Aí coloca uma crase aqui, comece hoje. Por quê? Partir é um verbo. Antes de verbo, meu querido aprovado, não pode ocorrer crase. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase com palavras repetidas, não ocorre crase com números diferentes, não ocorre crase antes de verbo. Sensacional? Vamos lá, fechando a nossa aulinha. Antes de pronome, numeral e artigo também não pode ocorrer crase. É muito recorrente esse erro. Dei a todos um chocolate. Ora, aqui seria impossível ocorrer crase por vários fatores. Observe que é um pronome. E mais, observe que aqui está no singular e aqui está no plural. Tenha atenção a todas as regras. Antes de pronome, não ocorre crase. Nem ocorre crase antes de pronome, nem antes de numeral. De hoje a 3 dias viajarei. Qual é a classe gramatical de 3? É a classe dos numerais. Antes de um numeral, não pode ocorrer crase. E não ocorre crase também antes de um artigo. Ficou a uma das portas. Quando eu digo ficou a uma das portas, há várias portas lá e essa porta é uma porta indefinida. Qualquer porta é um artigo indefinido. Então aqui, antes de artigo, não ocorre crase também. Beleza? Ok. O quinto e último caso é após preposição. Após preposição, não pode ocorrer crase. Vamos para a praia. A palavra para é uma preposição. Ela liga uma palavra a outra. Antes da palavra para, após a palavra para, que é uma preposição, não pode ocorrer crase. E por que não pode? Porque a crase é a fusão.
é a preposição mais o artigo. Ora, se aqui tem uma preposição, não faz o menor sentido ter outra preposição aqui. Foi aclamado perante a população. Perante é uma preposição. Após preposição, não ocorre crase. Vamos lá comigo? Então, quando é que não ocorre crase? Não ocorre crase entre palavras repetidas, não ocorre crase com números diferentes, não ocorre crase antes de verbo, não ocorre crase antes de pronome, numeral e artigo, e não ocorre crase também o quê? Após preposição. Não é sensacional? Galera, não se esqueça de que existem 3 casos de crase facultativa. Quantos casos de crase facultativa existem? 3 casos de crase facultativa. Não esquece. Após a preposição até, antes nomes de mulheres e com pronomes possessivos femininos. Com pronomes possessivos femininos. Os pronomes possessivos femininos, ok? Femininos. Galera, vamos lá comigo. Primeiro caso em que a crase é facultativa. Estudei de 7 horas até às 9 horas. Lembra quando eu estava explicando os casos obrigatórios? O que é que eu falei? Eu disse que se tivesse de às, não poderia ocorrer crase. Lembra disso? E quando uma crase ela é facultativa, ela é proibida, ela sempre será proibida. De maneira que estudei de 7 horas até às 9 horas. Se antes era proibido, não é o até que fará com que ela seja facultativa. Ela continuará sendo um caso de crase proibida. Lembra disso? Uma vez proibida, sempre proibida. De maneira que estudei de 7 horas até as 9 horas, não tem crase. Aqui, essa crase ela vai ser uma crase proibida, galera. Ela vai ser proibida. Agora, estudei das 7 horas até as 9 horas. Neste caso aqui, a crase ela é facultativa. Por que ela é facultativa? Em virtude da presença da preposição até. Lembra, se eu não tiver o até, estudei das 7 às 9, a crase ela é o quê? Obrigatória. Estudei de 7 às 9, a crase ela é proibida. Estudei de 7 até as 9, continua sendo proibida. Estudei das 7 até as 9, a crase vai ser uma crase o quê? Facultativa. Vamos lá comigo. Se eu disser, eu estudo de segunda até a sexta, a crase aí, ela é facultativa, ela é proibida ou ela é obrigatória? De segunda até a sexta, proibida. Eu estudo da segunda até a sexta, essa crase é uma crase o quê? Facultativa. Tanto faz você colocar ou não colocar. Ok, galera? Primeiro caso, com a preposição até. Depois, nomes de mulheres. Ana, Maria, Joaquina, Patrícia, Gorete, Alda, não importa o nome, todos os nomes de mulheres têm a crase facultativa. Mas é aquela velha história. Tem que antes aparecer, ao homem. Porque se eu dissesse assim, sobretudo em regiões, né? O cara diz assim, a Maria na região sul do Brasil, fala-se muito isso. A Maria chegou, a Cláudia já foi. A presença desse artigo aí é muito regional, o que faz com que ele seja facultativo. Então, quando eu digo, pedi a Maria uma explicação, quem é que pediu? Eu. Eu pedi o quê? Uma explicação. E pedi a quem? Eu pedi a Maria, eu pedi para a Maria. Perceba, para a preposição, a artigo. Então eu tenho uma preposição mais um artigo. É como se eu dissesse, pedi ao homem uma explicação. Se eu dissesse, a Maria chegou, pelo amor de Deus, não vai dizer assim, aí já sei, é facultativo. Não, por quê? A Maria chegou.
o homem chegou. É um caso proibido de crase. Mas pedi a Maria uma explicação, pedi ao homem uma explicação. Então, neste caso, é crase facultativa. Após a preposição até, antes nomes de mulheres. E para fechar, pronomes possessivos femininos no singular. Vou explicar para vocês bem direitinho aqui. Olha, a minha mãe deu à minha irmã um carro. Quando eu digo a minha mãe deu à minha irmã um carro, eu tenho aqui um pronome possessivo feminino e eu tenho aqui o pronome possessivo feminino. Rodrigo, sempre vai ser um caso de crase facultativa? Não. Só vai ser um caso de crase facultativo feminino se aparecer ao homem a mesma coisa. Ou dá para substituir até mesmo pelo pronome masculino. Por exemplo, o meu pai deu ao meu irmão um carro. O meu pai deu ao meu irmão um carro. Neste caso, a crase ela é proibida. Não tem justificativa para você colocar a crase. Na verdade, lembra disso. O pronome antes de pronome possessivos, o artigo antes de pronome possessivo, ele é facultativo. Então, quando eu digo assim, lápis, tanto faz eu dizer meu lápis como dizer o meu lápis. Tanto eu posso dizer meu pai como eu posso dizer o meu pai. Massa? Estão compreendendo direitinho? Então, ó, aqui ele é facultativo o artigo. O meu pai deu ao meu irmão um carro. De maneira que aqui a crase vai ser facultativa no segundo caso. O que é que está sendo facultativo? Um artigo. É como se eu dissesse, o meu pai deu a meu irmão um carro. Aqui eu teria simplesmente uma preposição. Ou, o meu pai deu ao meu irmão um carro. Sensacional? Galera, chegou o momento agora de você fazer as questões. Foi uma honra estar com vocês nessa aula de crase. Espero que vocês tenham aprendido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.